Bem-vindos ao Falando com o Coração com Débora Tessler. Esse não é um podcast, é um convite. Um convite para a gente ser quem a gente é, trazer nossas verdades, conversar com o coração. Meu convidado de hoje, comunicador, podcaster, palestrante, são 3 P's, ó. Podcaster, palestrante, pai de gêmeas, transplantado, capilar, de cabelo. De cabelo, eu adorei essa. Arthur Gubert, bem-vindo. Obrigado pelo convite, coisa boa estar aqui. Adoro conversar contigo. Eu também. E eu fiquei muito feliz que tu topou meu convite. Como é que não ia topar, velho? Mandei a mensagem assim, Arthur, pai de gêmeas, eu preciso gravar contigo. Não, mas tu não sabe como eu gosto desses convites, porque eu posso sair de casa, entendeu? E eu digo isso com muita tranquilidade, porque tão lá, a mamãe tá lá, tem babá lá hoje também ajudando, então é bom também dar uma saída, né? Pô, é essencial. Tem que ser, né? E eu adorei essa, olha, é terça-feira, ótimo, porque eu tenho ajuda em casa. É o melhor dia. Terça e quarta, à tarde, nós temos ajuda. Ó, fica Resto da semana, não. Então eu concentro tudo terça. Hoje eu vou sair daqui, eu vou passar na Restaura Jeans, pra levar tinturaria. Com um bom senhor, eu levo minhas roupas na tinturaria. Depois eu ainda vou no super pra poder voltar pra casa. E aí tem filhos pra cuidar. Vamos começar pelo início dessa história, só porque as redes sociais, elas nos conectam com as pessoas que a gente gosta, né? Eu te sigo. Cardápio de seres humanos. A rede Exato. social. E um dia eu olho, tem uma fotinha assim de uma ultra com dois seres humanos. E eu falei, meu Deus, gêmeas. Isso rolou. Conta o início disso tudo. Então, tá aí, Catarina e Olivia. 5 meses recentes completos, 2 cagaços que a vida se apresentou pra mim, mas que foram muito bem recebidos. Eu sempre tive vontade de ser pai. Sempre tive vontade de ser pai. Sempre foi uma coisa que eu quis, assim. Era um objetivo que eu tinha de vida. E eu sempre tive muita dificuldade de executar isso. Enfim, trabalho, a vida acontecendo. E hoje eu sou um defensor da gravidez não planejada. Porque eu acho que se tu começa a planejar muito, pelo menos eu não faço, entendeu? Eu descobri que eu lido muito bem com o bafo na nuca. Quando as coisas acontecem, eu meio que me mexo, assim. Então, eu conheci uma pessoa no ano passado, a Sofia. Nós começamos a sair, a gente morava em cidades diferentes. Ela morava em São Paulo, eu moro em Porto Alegre, né? Começamos a nos ver e tal, e acabamos engravidando no dia que eu pedi ela em namoro. A gente ficou sabendo depois, porque ela descobriu super rápido, né? É aquela coisa, né? Tu vê pouco, então, tu vai ver, tu vai fazer o quê? Vai trepar, né? E aí, aproveitando todos os momentos, né? E aí, apesar de estarmos com alguns cuidados ali e tal, né? Aconteceu. E foi um grande susto, mas foi muito legal, desde o dia 1, assim, desde o dia 0, na verdade. A gente embarcou nessa com muita vontade de ter as meninas, assim, desde o início, que a gente descobriu um pouco tempo depois que eram gêmeas, né, que foi o grande susto. O grande susto não foi tanto a gravidez, o grande susto foi saber que eram 2 nenês. Porque durante um tempo era uma só, né, elas são gêmeas. Hoje em dia não se fala mais univitelino, né, mudou, agora é monocoriônico e dicoriônico. Mas enfim, elas são iguais. Elas foi um espermatozoide só que fecundou um óvulo e esse óvulo se dividiu em 2. É bizarríssimo, Débora. A minha mulher ficou grávida, tipo, 10 dias era um nenê só na barriga dela. Mas daí se separou em 2. É muito louco isso. Se tu parar pra pensar assim, geneticamente falando, né? Porra, sim. É um espermatozoide só 2 nenês. E aí aconteceu isso. E aí, depois de uma aventura de gestação, cá estamos, com 2 meninas. Sabe que o meu sonho sempre foi ter gêmeos, né? Eu sempre carreguei isso comigo. Quando eu ganhei, nasceu a Estela, eu pensei, imagina 2 ao mesmo tempo. Tu tem na família alguém? Gêmeos? O gene da gemelaridade? A mãe do meu pai, minha avó, era gêmea. Podia ter respingado pra ti. Respingado Foi o caso dela. Eu não tenho na minha família, mas o pai da Sofia, a avó da Sofia teve uma gestação gemelar. Só um nenê vingou, né? Antigamente as pessoas nem sabiam, descobriram que era gêmeo quando nascia. Fazia lá uma eco, gravidez inteira. Mas o gene ficou.
E aí foi esse o susto, assim, porque é uma coisa que muita gente nos pergunta, né? Ah, vocês fizeram inseminação, né? Não, foi natural mesmo, assim, e foi surpreendente, foi muito louco. Expectativa versus realidade, né, se tu puder já trazer nesses 5 meses, qual era a expectativa que tu tinha do susto de Cara, serem 2 e a eu realidade? tinha zero expectativa, falando sério mesmo, assim, eu me amarrei na ideia, de verdade, desde o início, assim. Então eu tava pelo que viesse, eu não sabia o que esperar. Eu não entendo nada de ser pai, nem de crianças. Ah, não, eu tenho um afilhado aqui, outro afilhado ali, mas eu nunca convivi muito com crianças pequenas. Eu não sabia o que fazer quando elas nasceram. Mas a gente acho que tá saindo bem até, sabe? Ah. Eu acho que a coisa mais essencial, assim, dessa relação com crianças é o interesse. Eu acho que se manter interessado pela criança é como eu percebo a base de uma boa relação. Porque eu acho que é inevitável tu não meter um trauma na cabeça, entendeu? Não existe isso. Então, eu acho que ultrapassado esse ponto, se manter interessado. Se manter interessado com o soninho, se manter interessado com o mamaco, se manter interessado com as consultas da PED, se manter interessado com as vacinas, sabe? E eu sou muito interessado nas minhas meninas. Eu curto muito, assim, essa convivência com elas, assim, né? A gente, com 20 semanas, a Sofia foi diagnosticada com uma doença grave, que chama transfusão feto-fetal. Ela pega 5% das gestações gemelares, aonde um nenê, eles compartilham uma placenta, né? E a placenta ela tem uma divisão vascular desigual. Um nenê recebe muito sangue, outro nenê recebe pouco sangue. E ela recebeu esse diagnóstico com 20 semanas. Se você está ouvindo a gente e não tem filhos, nós pais falamos em semanas, as gestações. É tipo 5 meses. E aí nós ficamos sabendo que era uma condição bastante grave, que tinha ali uma estatística de 50% da gente conseguir salvar as duas, né? Ah, É uma cara ou coroa, assim, né? Ah, e, enfim, aí passamos a acompanhar semanalmente 3 ecos por semana para ver que se mudava, poderia mudar, a situação poderia mudar muito repentinamente. A gente estava tentando evitar uma cirurgia fetal, né, dentro da barriga, uhum. que acabou sendo necessária. Com 24 semanas, a Sofia precisou ser operada, né? A gente foi para o hospital para fazer uma eco e, e o nosso médico, o médico que cuidou dela, ele nos disse: vamos fazer no hospital, porque vai estar aqui um médico que tem 3 caras no Brasil que fazem essa cirurgia e um deles vai estar aqui e tal. E o cara tava lá no dia e o cara olhou e falou: bora, nós temos que operar hoje. Bah. Senão não vai dar certo. E aí a gente foi fazer uma eco meio-dia, às 4 da tarde, ela fez a operação. É muito louco. Cirurgia fetal é um troço muito louco. Os caras entram na barriga, assim, fura a barriga com um fetoscópio, que é tipo um caninho com uma câmera. Aí ele desvia do nenê, assim. Tu vê, eu Tu tenho os estava vídeos. olhando? Não, fiquei fora. Mas eu recebi o vídeo depois. Uhum. Aparece a boquinha, o narizinho, os dedinhos, o bracinho, e ele desviando do cotovelo. Aí ele vai lá na placenta, cauteriza os vasinhos, equilibra a vascularização, sai da barriga, e aí a Sofia ficou em repouso. A gente botou uma cama hospitalar na sala de casa, ficamos lá de acampamento total, até o que ela conseguiu segurar, que foram 34 semanas. Então as meninas nasceram com 1 mês e meio aí de prematuridade. Vivemos um momento muito, muito legal, né? De muito aprendizado, que foi a UTI neonatal. A gente passou um mês na UTI neonatal, onde as meninas não foram para casa. A gente reuniu a família no dia que as meninas nasceram no vidro e não teve neném no vidro. Tava os vovós lá, os titios, todo mundo na sala de espera ali. E eu não teve nenê, eu fui sozinho lá, né? Tipo, ó, galera, tá tudo bem e tal, mas nós não vamos poder trazer elas aqui, elas precisam ir direto pro tubo, né? Elas já saíram muito pequenininhas, muito levinhas e já foram direto para os aparelhos lá que mantiveram elas vivas, né? Nesses primeiros dias de vida, assim. Então, a gente voltava para casa todos os dias e voltava para o hospital às 7 da manhã, fazia colinho, pele a pele, dava uma mamar na sondinha primeiro, né, com uma seringuinha, depois botava uma mamazinha e tal. Aí teve a fase do amarelão, fazer banho de luz. Foi uma curtição, porque é nessas horas é o que eu te falei, né, com o bafo na nuca eu me mexo. E aí foi um momento de muito aprendizado, assim.
e de uma conexão muito profunda com elas. E com a Sofia. Eu ia entrar nesse ponto. E aí a gente, numa situação dessas, tu ouve de tudo, assim, porque o Maltêi Neonatal é um lugar muito... eu não quero errar o adjetivo, assim, mas é um lugar muito... a flor da pele, porque tem tudo ali. Tem lindas histórias, tem histórias muito tristes, né? E para muitas das pessoas que estão lá, aquilo é o trabalho delas, para os enfermeiros, para os técnicos, para os médicos. Então, os pacientes são os pais, não são os filhos, né? E tu imagina, acontece todo tipo de situação lá dentro. Mas ao fim desse mês, elas foram para casa. E aí, a gente chegou em casa com 2 nenê. Tu sabe exatamente como é isso. Tu chegar em casa com 2 nenê, que caralho que eu faço com isso aqui agora? Né? O dia que eu boto esse negócio aqui, né? E a vida aconteceu. E elas estão aí com 5 meses, lindas, maravilhosas. E sem nenhuma sequela. Muito louco. Que bênção. Olha, eu não sabia de todos esses bastidores. É o que a gente estava falando antes aqui. A Sofia, minha mulher, ela não é do nosso rolê. Ela é de outro rolê. Sim. Ela é uma pessoa normal. Tá ligado? A gente, do nosso mundo, a gente convive só com gente do nosso mundo e às vezes a gente esquece que existe um outro planeta onde as pessoas não estão nem aí com o número de seguidores. Mas o entendeu? meu marido também, né? Eu sei que ele também ele é de outro rolê. É outro rolê. E foi importante pra mim também e sacar isso, assim, e foi gostoso não contar. Foi gostoso não dividir tanto, assim. Foi legal não precisar ficar dizendo, entendeu? Uhum. Então eu acho que, na real, acho que é a primeira vez que eu tô contando essa história. Eu acho que é aqui. Agradeço. Mas foi uma aventura. Vamos dar uns passos para trás. Eu tô achando bonito ver o brilho no teu olhar contando essa história. Arthur, vocês estavam iniciando um relacionamento, começando a se conhecer, daí vem a notícia mais transformadora da vida de um casal, que é a chegada de um filho, mas na verdade são 2. Isso já é impactante o bastante, né? Ainda mais para um casal que está se conhecendo. Aí tem toda essa jornada desafiadora da gestação. Como é que ficou a construção e essa parceria do casal, de vocês, com tão pouca intimidade de vivência, sabe? Tu sabe que eu acho que a gente deu muita sorte nesse sentido, porque a gente viveu 5 dias em um. Cada dia que a gente vivia juntos era uma semana de convivência. Então eu acho que a gente pôde exercitar um comportamento que talvez fosse inédito, pra mim foi inédito, mas inédito pros 2. Que quando a gente tá conhecendo uma pessoa, seja um chefe, um colega de trabalho, um vizinho, um namorado, uma namorada, tu é mais cuidadoso, né? Tu fica mais atento, assim. Eu pelo menos me sinto assim. Quando eu tô chegando num lugar que eu não conheço as pessoas que eu tô conhecendo agora, eu fico, penso 2 vezes antes de falar, presto atenção pra ver como é que os outros fazem as coisas pra eu não perturbar aquela ordem que já existe naquele local. Então, eu acho que nesse sentido a gente deu muita sorte, porque a gente foi muito cuidadoso um com o outro, sabe? E eu acho que agora, passado esse tempo, nós fizemos 1 ano de namoro dia 12 de outubro, passado agora. A gente chegou até aqui com um sentimento de caridade um com o outro muito grande, assim, sabe? Era uma pessoa que eu desconhecida na minha casa, grávida de 2 meninas, passando por uma cirurgia fetal, entendeu? Eu preciso, agora eu tenho que estar aqui, sei lá, a situação toda e sem saber o que ia acontecer, né? Se ia dar certo o relacionamento, se não ia dar certo o relacionamento. Mas é por isso que eu gosto de dizer que a gente deu sorte, porque eu acho que foi o jeito perfeito de começar uma família, saca? Foi com um teste super foda de cara. E nós 2 matamos no peito. Nos cuidamos e aqui estamos, sabe? Então, indico muito que você engravide. Sem planejamento. Porque dá uma boa organizada na vida. Dá uma perspectiva interessante, sabe? Sim. É muito louco. E tá sendo incrível. Conta um pouco dos aprendizados desses 5 meses. A gente fez uma escolha, né? A gente escolheu ficar em casa. Nós 2 escolhemos participar da vida delas de uma maneira...
eu falo isso do alto do meu privilégio de poder fazer, né? Uhum. Eu entendo, as pessoas têm vidas diferentes e eu desejo que todo mundo possa, dentro da sua capacidade, conviver com seus filhos muito, né? Eu acho que se tu tiver se sentindo culpado de não estar em casa, já tá bom, saca? O pensamento, se teu pensamento estiver em casa, já tá resolvida a questão, tu não precisa estar do lado do teu filho. Mas nós escolhemos ficar em casa. Eu transferi todos os meus afazeres para minha casa, os que eu não podia transferir, eu pausei e não toco mais. E a Sofia, ela é da área da saúde, então ela atendia e agora ela não tá mais atendendo, ela tá em casa também. E acho que esse foi um grande aprendizado, assim, que tem uma coisa que ela é muito mais importante que as outras. Mesmo, assim. Essa é a sensação que eu tenho. O trabalho mais importante que eu tenho hoje se chama. Minhas chefes hoje são a Catarina e a Olivia, entendeu? São a quem eu preciso estar respondendo antes de qualquer outra coisa. Então, essa noção tomou conta de mim bem rápido. É, eu sou meio. Eu entrei num hiperfoco da paternidade, assim, eu li um monte de livro. E me interessei pelo assunto, assim. Eu sou um cara meio novidadeiro, quando as coisas acontecem eu gosto de mergulhar e é uma coisa que toma meu tempo. Então, eu acho que o grande aprendizado foi entender que eu tinha que estar ali, entendeu? Que eu precisava fazer parte daquilo, que o meu papel ele é muito importante na vida delas, que eu preciso estar ali para a Sofia, eu tenho que dividir essa carga com ela, essa carga não pode ser só dela. Até porque sendo duas, assim, né, tu tem que dar mamar pras duas, entendeu? E de preferência na mesma hora. E elas têm que dormir no mesmo tempo, na mesma hora, de preferência, porque senão a vida se torna um inferno. Quando elas choram, muitas vezes choram ao mesmo tempo. Tu precisa de duas pessoas. A gente não tem rede de apoio, a gente tem uma rede de apoio pequena, nossas famílias não moram aqui, então as avós não estão aqui, né? Os avós não estão aqui. Eu tenho um irmão que também tem um filho pequeno, a Sofia, os irmãos dela não moram aqui também, então tipo, compramos a ideia, sabe? E acho que é uma boa lição de humildade, de prioridade, assim, né? Tipo, cara, agora é isso aqui que eu tenho que fazer. Parabéns, incrível. Não, Mas é que não é todo, não são todos. mas é que é tão bom que eu acho engraçado isso, sabe? Tipo, que legal, parabéns. Cara, parabéns porque é a melhor coisa que existe, bicho. Não, tudo bem, eu É eu tipo te assim, parabéns entendo. por comer um Big Mac, tá ligado? Tipo Aham. isso, assim, a sensação que eu tenho. Porque é muito legal. Mas eu não julgo. Eu acho que cada pessoa sabe de si e vive a sua Sim. vida. É muito egoísta essa minha escolha, né? Porque é um prazer que eu tenho de estar em casa. Te escutando, eu conecto muito a tua fala com 2 convidados que já passaram aqui, que é o Pireco, que escolheu estar com as gurias, enquanto a Fabi, que é a esposa, trabalha, né, que ela também optou por voltar cedo ao trabalho. Então ele vive esse dia a dia. E o Beto Bigatti, que é o pai mala, que também contou um pouco sobre a sua experiência, como pai, né. E Arthur, assim, eu te dou parabéns, porque eu acho que vocês fazem parte dessa nova geração de pais que optaram Eu acho por que conviver e acho que só deixa eu complementar, porque a tua fala pode influenciar, porque às vezes acho que as pessoas não acordam pra, tipo assim, bah, e outra, essa fase, isso foi uma coisa que um homem me disse isso, que eu achei muito valioso. A fase da criança, bebê, criança, ela é única. A gente vai passar mais tempo com os nossos filhos na fase adulta. quantos natais são? Ah, São, segundo o- são, o são, sei lá, Pianger disse que são 12 verões. são 12 verões, são 12 É. natais, são 13, 14 talvez, mas daqui a pouco começa a ir pra Porto Seguro, pra Praia do Mel, entendeu? Pra Ilha do Mel, entendeu? E Aham. não é tanto assim, Não? não é tanto assim. Quantos nenês, quantos anos no colo, sabe? As minhas já não cabem mais aqui no peito, elas já não querem, agora é outra história, entendeu? É outro lance, estão aprendendo a ficar sentadas. Passa muito rápido, cara. É muito foda isso. Elas estão enormes, elas estão gigantes, elas estão gordas, rechonchudas, saca? É, e é muito legal essa fase mesmo, assim. E por isso que eu digo, eu concordo, eu acho que realmente vem aí uma safra de pais que querem viver isso, assim, que estão dispostos, né? Tem vários. Bom, se a gente for falar
impacto disso, assim, na sociedade, porra, hoje tu vai numa cadeia, 90% de quem tá preso lá não tem o nome no pai do documento, o pai largou fora quando o cara era criança, o pai era um pai agressivo, ou o pai era um pai com vícios que atrapalhava a convivência, então é inegável a importância da presença masculina, né? O Piangers mesmo, que fala, né, advoga e batalha uma questão de licença paternidade mais longa, Uhum. né? A gente hoje vive um momento da sociedade onde já se quebraram várias estruturas familiares que colocavam o homem no centro. Não é mais assim. Ainda é muito, sei lá, centrada na figura masculina, mas já não é mais tanto quanto foi. Então, acho que há um olhar para essa importância da figura paterna, diferente do que era no passado. Não é o provedor, é também um cara que divide a carga emocional, é um cara que participa da criação do filho de uma maneira mais ativa, é um cara que está dividindo a carga com a mulher, seja ela a namorada que não mora junto, ou a mulher que o cara tá casado, ou uma união, seja lá qual ela for, né? Me parece ser uma tendência para o futuro isso, assim, né? Acho que participar, sabe? Ser presente, né? Mas precisa ser uma escolha, né? Ainda é uma escolha, né? Por isso que eu penso muito sobre isso não posso, tenho que trabalhar. Tudo bem, cara, mas se tu tá pensando que tu queria estar em casa, já tá bom, entendeu? Já basta. É um interesse, né, pela criança. Sim, sim, super. Tu vai sentir a diferença quando elas começarem a interagir, Bah, eu rindo, não vejo a hora, falando. cara. Eu não vejo a hora, eu não vejo a hora. Ah, é Eu não muito vejo a hora. louco. Eu não vejo a hora. Eu tô cagado de medo delas engatinhar. Eu preciso reformar a cozinha. Os meus pratos, esses pensamentos são foda, né? Os meus pratos, meus copos, é tudo numa aberta, umas prateleiras de metal Aham. abertas. Cara, como é que essas gurias vão engatinhar? Elas vão meter a mão aqui. Vou ter que meter uma daquelas grades de cachorro pra elas não chegar na cozinha, sabe? Isso tem me torturado um pouco. Mas eu tô bem ansioso pra essa fase aí. Eu não vejo a hora delas começarem a entender o que tá rolando, porque agora elas estão ali, entendeu? A Sim. gente atira no tapete, elas ficam ali, Aham. dão uns gritos do nada. Estão começando a se enxergar e se perceber também. Ai, que Isso, bonito esse isso tá sendo momento. interessante. Tá sendo interessante, elas ficam se olhando assim. Aí ele estica a mão, pega na orelha, solta e tal. Tá rolando isso. Não rolava até pouco tempo. Ah, não tinha pensado nisso nessa relação de gêmeos. Tem que perceber o outro. E daqui a pouco vão ter que perceber que são iguais. E aí tem várias coisas assim, né, que aí vai de família pra família, mas se fala sobre, tá, e na hora da escola, tu bota na mesma sala Hum. ou não, né? Se botar na mesma sala é pior, ou separar é melhor. Eu só sei que se separar, são 60 festas de aniversário para ir no ano, entendeu? Aham. 60 presentes para comprar. Mas beleza, Aham. faz parte da aventura. Mas é muito interessante, ver o ser humano se desenvolver é uma coisa muito interessante. Arthur, quando a Estela nasceu, eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça, talvez eu tenha negado o planejamento, tá. E olha que eu fiz 2 fertilizações, ou seja, eu estava bem consciente do Consciente. processo, tá. A gente ficou 1 ano tentando e aí vamos bora pra fertilização. Ela nasceu e aí eu me dei conta, tipo assim, não é um filho que tu bota no mundo, não é um quartinho rosa, babadinho, é a vida de uma pessoa. Isso bate só depois. Pelo menos pra mim bateu Pra mim depois. também. Eu- Olha que responsabilidade. Cara, tá louco. Tudo que a gente fizer agora, e eu também concordo, trauma, vai precisar de terapia. Vai. Já o Maicon é economista, já bota na linha lá do Excel, terapia, tá? Ele fazia planilha, fraldas, ele fazia o cálculo de fraldas. Colégio, eu não tinha nem engravidado ainda, ele já tinha uma planilha de custos. Cara, eu quero ficar com ele. Ele é maravilhoso. Aí eu falei, ó, já bota a linha da terapia. Mas assim, tudo que a gente fizer, né, com essas vidinhas, impactam na vida. Ela um dia vai votar, vai se relacionar Vai. com os outros, vai dirigir. É. É muito louco pensar É nisso. muito louco, é muito louco. E é inevitável tu fazer uma comparação com a tua infância, né? É, Eu não odeio a minha infância, eu acho que eu tive uma infância bem legal. eu Tem um também. monte de gente que não gosta da própria infância, eu curto a minha. Mas como mudou, né? Tipo, mudou muito. É diferente hoje, assim, né? É uma coisa que me preocupa muito. Eu não sei se tu tem esse teto também, tá? Mas é o lance da TV, das telas. Pá,
cara, isso pra mim é muito louco. Eu tenho elas têm 5 meses e eu não ligo televisão. Eu fico apavorado com elas. Porque toda vez que eu ligo, elas torcem toda pra poder assistir. Eu Aham. não sei o que tem naquela merda ali. São os raios catódicos, os raios gama, não sei o que acontece. Mas isso é só uma coisa, assim, dessas pequenas decisões que vão formando e que vão impactando na vida daquele ser humaninho ali, né? Porque não é sobre o carrinho que tu compra, nem sobre o papel de parede, nem sobre o móvel. Isso nem tem importância nenhuma. Entendeu? Não vale nada. Mas essas pequenas coisas, assim, que envolvem a vida delas é um negócio que mexe muito comigo, sabe? Quero te perguntar uma coisa. A gente vê aí as notícias, né, de feminicídio, etcétera, coisas que são chocantes, as que são publicadas e noticiadas, e tem aquelas diárias por hora que a gente nem fica sabendo. Tu, pai de meninas. Já parou pra pensar nisso? Mas quando eu penso, eu faço que nem quando eu sinto vontade de ir pra academia. Eu sento no sofá e espero passar vontade, não vou. Eu procuro escapar. Tá. Claro, é óbvio que, eh tá, eu também não sou assim tão idiota. É claro que eu penso nisso, mas eu digo que eu não quero pensar, porque isso ocupa um espaço na nossa cabeça, Uhum. né. Eh, ah, dá muito medo se tu para pra pensar. Agora, tem uma coisa que tem me pegado, que é, eu acho que hoje os pais, de uma maneira geral, são muito super protetores com o mundo real e são pouco protetores com o mundo digital. Eu vou um pouco além da idade das minhas filhas, tá, mas eu vou conectar. Uhum. Eu acho que a gente tem muito medo de que o filho seja sequestrado, de que ele sofra algum tipo de abuso, que roubem o rim dele, que aconteça algum problema na vida real. E muitas vezes o cara negligencia o que tá acontecendo no telefone. Pensa que não, mas ele tá em casa no computador, então tá tudo bem, né? Então, apesar de eu sim fazer essa reflexão, pô, são meninas, é inevitável tu pensar em vários tipos de assédios, é inevitável tu pensar o tipo de desafio que elas vão ter para fazer qualquer coisa, desde arrumar um emprego até andar sozinha na rua, né? Mas eu tento exercitar um comportamento de deixar rolar um pouco e não ser tão refém do medo, sabe? Uhum. Porque eu acho que se eu parar pra pensar sobre essas coisas, eu me conheço. Eu sou obcecado, eu sou obsessivo, e isso vai me consumir como já me consumiu. Uma noite eu tava conversando com a Sofia, nós falando sobre isso. Bah, e aí, pô, escola, tá, mas elas vão sozinhas, não, mas eu vou de ônibus, não, mas de ônibus, tá maluco de ônibus? Porra, é foda, toma conta da gente, assim, né? Então eu tô tentando ser um cara que deixa as coisas acontecerem, sem me apegar muito a consequências, assim. Claro que eu não sou um sem noção, Sim. mas eu acho que a gente tem que. Eu gostaria de conseguir deixar rolar um pouco, assim, senão eu vou bitolar. Eu vou ficar muito assustado, sabe? Vai me pegar muito isso, assim. Porque, cara, é foda ficar vendo notícia também, né? É complicado, né? A gente é bombardeado por coisa ruim o tempo todo. Porra, se tu for parar pra dar atenção pra tudo isso aí, tu não vive mais, né, velho? É. Eu falei para o Maicon que a gente tem que criar a Estela com autoestima bem fortalecida, Isso é. autoconfiança, né, e para que ela esteja mais ligada e não caia numas roubadas, assim, sabe, de papinho, nã Eu não quero que ela passe pelo que eu passei, né, que eu já passei, porque eu tinha minha autoestima super baixa. E depois vai pra terapia, que uma hora Mas tu vai falou uma precisar. coisa aí que é muito legal, autoestima, cara. Eu acho que passa por aí. Eu acho que eu também me considero um adolescente bem inseguro. Fui um cara bem inseguro quando adolescente, quando criança, quando adulto também. Então isso é uma coisa que eu gostaria e eu não sei como que se faz isso, mas eu gostaria que elas pudessem ser aquelas minas que dão uma chapuletada nos caras, entendeu? Tipo, cara, não vem com papo, cara. É que eu tô ligado, entendeu? Eu quero que elas se sintam confiantes. A autoconfiança É. é uma palavra bem, bem importante, né? Mas aí, de novo, eu acho que talvez eu seja muito otimista, e eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que se preocupar demais, acho que atrapalha o processo, sabe? Aham. Acho que tudo que tu tenta fazer, tentar demais,
muitas vezes mais atrapalha o objetivo que tu tá buscando do que ajuda. Então, eu quero confiar que se elas se sentirem que em casa há um espaço seguro, elas vão conseguir aprender com o mundo que o mundo tem a ensinar. Passando por umas tretas, porque vão passar. Vão passar. Inevitável. Mas que elas sintam que dá pra. Que em casa é legal. Dá pra dividir com o pai e com a mãe. Tem pra onde voltar. Isso é importante, né? Isso é muito importante, né? Sentir que tu tem um local seguro, né? Esse momento que elas estão agora, elas choram pra qualquer coisa. Não sei se a Estela ainda tá nessa fase, mas as minhas choram pra qualquer coisa. Elas choram quando elas estão com fome, elas choram quando elas estão com sono, elas choram quando elas estão incomodadas com muito calor e tal, né? E aí quando chora, tu vai lá atender. Pelo menos a gente é dessa linha, a gente atende. Que é pra ela saber que se ela precisar, se ela sentir dor, vai ter ajuda, né? Que isso se cristalize pra uma vida. Né, que eventualmente elas vão se autorregular, elas vão saber que não precisa chorar, entendeu? Eu vou tentar me resolver sozinha, mas se não der pra se resolver sozinha, que tem um lugar pra ir, sabe? Sabe que nível que eu tô com a Estela? Quando começa, florzinha velhinha, cheira florzinha só pra velhinha. Mas olha só, isso é muito legal, isso é regulação, autorregulação, isso aqui que ela faz, ela me olha e fala isso, segue assim. Pô, respiração, isso aí é incrível. Mas é isso, né? A gente, claro que a gente tem que. Eles têm que aprender a se regular sozinho. Isso é uma habilidade essencial. Eu gostaria de ter aprendido isso. Eu também. Antes dos 25 anos. Ô, Arthur, a gente tá indo pra reta final já dessa conversa. Sério? Muito rápido. Antes de nascer, tu te imaginava um pai? Tu segue sendo o que tu estava imaginando? O estilo de pai? Porque uma coisa é quando a gente imagina, eu vou ser um pai assim, mas a outra coisa é a realidade. Quem tu imaginava e quem tu é na prática? Como pai? Porque eu me imaginava de um jeito e eu acho que eu sou de outro. Bem melhor do que eu imaginava. Eu ia responder isso, eu fiquei pensando, será que eu falo isso? Será que ele não vai me achar muito arrogante? Mas eu acho que eu sou um pai melhor do que eu achei que eu fosse ser. Eu acho que sim. Eu acho que eu descobri que eu dou muito mais conta do que eu achei que eu dava. Sabe? Eu dou conta de 2, sozinho. A gente agora tá num processo lá de ter babá 2 tardes, a gente tá começando a voltar a fazer um treininho ali, porque eu tava totalmente em casa, e eu fico com elas. E eu adoro ficar sozinho com elas. E aí elas choram, esperneiam, aí eu boto uma no carrinho, chacoalha, outra eu pego no colo. Então eu acho que eu descobri que eu sou muito melhor do que eu achei que eu fosse ser. Mas eu sempre soube que... É porque tem uma coisa sobre mim que eu sou um cara muito inconsequente e bastante impulsivo. Eu sempre fui. E de um tempo pra cá, eu descobri um versinho, um poeminha, que eu sempre penso nele, que é: na estrada da vida, querida, é melhor ser melhor o que se é do que melhor do que se é. Então eu parei de me penalizar por ser impulsivo e inconsequente e comecei a tentar ser impulsivo e inconsequente de maneira produtiva. Então quando acontece alguma coisa na minha vida, eu digo, bora lá. Então isso me ajuda a não ter tanto medo. Quando as gurias nasceram, eu pensei, bora lá. Eu vou fazer esse troço, eu vou fazer esse troço bem feito. Então eu nunca achei que eu fosse ser um mau pai. Eu sempre soube que eu ia dar conta. Eu sempre pensei, vai ser aos trancos e barrancos, mas eu vou dar conta. E eu na real, percebi que não é aos trancos e barrancos. Eu tô dando conta sem ser trancos e barrancos. As minhas filhas dormem tri bem, Débora. Elas vão deitar às 7 da noite. Elas acordam pra mamar às 5 da manhã e dormem até às 8. Maravilha. Cara, isso é fabuloso, entendeu? Então assim, eu sou muito grato, cara, porque eu sou muito sortudo. Tá dando tudo muito, tô tendo muita sorte nesse processo todo aí. Então eu acho que eu achava que eu ia curtir a jornada, mas eu achei que ia ser mais difícil. E eu falo isso assim, cagado de medo que alguém rogue uma praga pra mim. Porque parece que tu começa... Tudo que eu ouvia desde que a Sofia engravidou era que ia ser horrível. Todo mundo chegava e dizia, vai aproveitando pra tu dormir, que depois tu não vai dormir mais. Menina, tu vai sair de consumidor pra fornecedor. Tipo... horrível. As pessoas são péssimas. Sabe qual foi a pior parte da minha gravidez? Foram os outros. Não foi a cirurgia, não foi a doença, não foi o perrengue, não foi.
Foram os outros, cara. As pessoas são péssimas. Até hoje, nós andando na rua com as gurias. Tu deu de mamar quanto tempo? Tipo, cara, cuida da tua vida, tá ligado? Foda-se. O que tu quer saber, né? Então, eu, apesar de ouvir isso tudo, eu pensava, não, velho, não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode, a experiência desse cara é a experiência desse cara, não vai ser a minha. Então, sei lá, eu tenho muita dificuldade de achar que as coisas deram errado. Eu não vejo com esse olhar. Eu A não- tua história de Eu tudo que tenho, tu eu tenho trouxe. muita dificuldade de achar que as coisas são ruins. Sim. Eu não acho que nada é ruim. Eu não sei se eu me tornei estoico com o passar dos anos, mas todas as grandes vitórias da minha vida vieram depois de umas porradas. A minha carreira deslanchou depois de uma demissão. Meu entendimento de mim deslanchou depois de uma separação. A descoberta das minhas capacidades de gerar de contribuir para um novo ser humano veio com uma gravidez não planejada. A capacidade de descobrir que eu posso amar uma outra pessoa, como eu amo a minha mulher, de uma maneira além do vamos sair para jantar, vamos transar, vamos ver um filme, mas se interessar de fato por aquele ser humano, pelas coisas ruins que acontecem na vida, aconteceu depois que deu a merda da cirurgia dela. Então essas coisas não foram ruins, essas coisas foram incríveis. Já pensou se eu não tivesse dado merda? Quem que eu seria? Seria uma pessoa muito pior. Então eu tenho muita dificuldade de achar que as coisas são um problema, sabe? Sou muito otimista, de verdade, assim. Então eu nunca achei que eu fosse ser um mau pai. Eu não achei que eu fosse ser tão bom. Mas eu descobri que eu nasci pra isso. E tenho vontade de ter mais filho. A gente tem maior vontade de ter mais. Só que agora a gente vai dar um tempo. Sim. Até porque se vier mais 2, imagina. Imagina. É só o que a gente pensa. E se vier 2 de novo? Porra, velho. É 4. 4. Aí é complicado. Porque a população lá de casa já cresceu 100%, né? De uma vez só, né? E já é bastante. É 2, são 6 quilos. Eu dou banho, né? Toda noite o banho é comigo. Eu pego ela, levo pro chuveiro e tal. E aí eu termino com uma, a Sofia vem com a outra já, enroladinha aqui. Aí eu dou pra ela, ela pega uma aqui e eu pego a outra aqui. Não sei quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso. Porque daqui a pouco elas não vai caber mais, né? Vai ser muito pesada. A Estela tá com quase 10 quilos. Eu Meu falei. Deus! E eu falei pra minha mãe, a gente chegou aqui em Porto Alegre, nós estamos só nós duas na casa dos meus pais. Eu disse, mãe, é uma mala de bordo. É uma mala de bordo! Ela ia olhar se é sério, Como cheia! é que eu vou ir com a Creme. mochila, a criança e uma mala de Tu bordo? voa com ela desde quando? Desde os 2 meses. Sério? Cara, que foda. Te admiro. Eu não tenho coragem ainda de Porque voar a com ela. gente, o Maicon, ano passado, foi ano passado, eu também me perco no tempo. Era Dia das Mães, né? Próximo Dia das Mães, ele disse: vou te dar de presente Dia das Mães, a gente ir pra Porto Alegre, tu passar o Dia das Mães com a tua mãe. Que legal! Eu falei, ótimo, vou perguntar pro pediatra. Eu não sou a mãe que pergunta tudo pro pediatra, mas isso eu perguntei, tá, é de boa viajar nos 2 meses? O ideal é nos 3. Ele, senta na janela pra ter menos contato com as pessoas. Falei, beleza. Eu tava meio tensa, dá o peito, deu tudo certo. Ela dormiu, o pai dormiu, só eu fiquei acordada. Cara. Desembarcamos em Porto Alegre com a família de um amigo meu, indo embarcar no voo que eu tava saindo. Então, já me dei de cara com pessoas conhecidas, sabe? Assim, que eu gosto, uma família que eu adoro. Foi incrível. Aí, depois, a gente voltou, no outro mês, a gente voltou de novo, eu já fiz um eventinho, meu primeiro evento social pra minha filha. Convidei as minhas amigas pra irem na casa dos meus pais, fiz um guere-guere ali, e a Estelinha meio que aparecia de vez em quando. Né? Então, assim, ela dormia, um bebê, né? Ainda no ninho. Sim. Hoje o ninho, ela diz o colchão. Eu guardei o ninho. Aí ela quer o colchão. E ela deita dentro com aquelas pernas assim, pra fora. Maior. É muito engraçado. Eu tô muito, a gente nunca voa com elas, fica assim, tipo, porque tem mais isso, né? Tu te torna muito preocupado com incomodar os outros. Eu, pelo menos, sou assim, eu fico, será que minha filha vai chorar, vai incomodar os outros e tal, né? E eu viajo muito sozinha com ela. Nem sempre. Mas... O Michael não veio. Eu venho sozinha. E uma coisa que eu aprendi, tu nem me perguntou, mas tu é virginiano, né? Como é que tu sabe? Tu faz aniversário perto de mim. Eu sou do dia 25. Eu sou do dia 29. Tá. Yes, virginianos ativar. Então a gente tá conectados. Dificuldade de pedir e de aceitar ajuda, tá? Viajando sozinha com ela. Teve um voo que eu vi em setembro,
O meu primeiro voo aterrissando no Salgado Filho foi esse agora, que eu vim sábado, tá? Esse da agora Chapós Enchente, já Agora, desceu no Salgado Filho. é essa semana que eu vim. Mas em setembro eu vim sozinha com a Estela, 1 hora antes do embarque no Galeão. A conexão de São Paulo tá cancelada. O próximo voo é às 9h50 da noite para Florianópolis. Desembarca, entra num ônibus e vem de É. ônibus. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei quando falou? Ah, Meu Deus, e a rotina do sono? gente. A rotina do sono foi pro saco. Mas uma hora tu vai desapegar um pouco dessa Dessa regragem, é vai um mesmo? pouco. Acho que vai. A É que gente. bom ouvir Porque isso. tem uma coisa, é uma opção dos pais, tá? A gente não forçou o que é. Isso é uma coisa que eu virei essa chave rápido. Ela se adaptar à minha vida. Eu tenho que me adaptar e fluir. Porque aquela coisa, dorme de 3 em 3 horas. A Estela não dormia de 3 em 3 horas. E eu estava trabalhando no 3º dia de nascimento, não me orgulho disso. Não, Mas eu estava trabalhando, né? Fiz a reunião, lá. A gente fluía junto com ela, mas assim, o Maicon saía pra trabalhar, chegava um pouco mais tarde, ela espera ele chegar, que ela quer ficar com ele, parece um. Não me julguem com o que eu vou falar, mas parece um cachorrinho com o rabinho abanando. Papai! ai, que É legal, eu não muito vejo a hora. bonitinho, tá? Mas é uma felicidade quando vê ele chegando. Ontem, aqui na casa dos meus pais, eu cheguei um pouquinho mais tarde. No que eu abri a porta do elevador, a minha mãe já tava com a porta do apartamento aberta. Ela, mamãe chegou! É um amor, entendeu? Eu já me abaixei e já abracei ela. Coisa mais querida. Pá. Mas eu tô te falando isso porque o lance da viagem pra. Pô, não tinha leite extra. Eu não tinha fralda extra. Eu comecei a pensar sobre isso. Como é que eu vou fazer uma viagem agora até Florianópolis? Eu já tô há 1000 horas aqui no Galeão, vou ter que esperar mais não sei quantas horas. Eu vou pra Florianópolis, eu vou ter que pegar um ônibus até Porto Alegre, mais 6 horas e meia de viagem, sem um mamazinho extra. Tem as comidinhas, nananã, e porque eu já tô na fase bem avançada Pois na é, eu fase quero das saber comidas. depois da introdução alimentar. É divertidíssimo, mas não cria expectativas. É, e a fralda. E aí, quando a gente desembarcou em Florianópolis, imagina eu sozinha, com a criança, a mochila, um saco de farmácia com um pacotão de fralda e um leite whatever, que nem era o que ela Sim, é o que tomava, era tinha. o que tinha para garantir. Quando estamos desembarcando 11 da noite em Florianópolis, eu olho pro cara na porta do avião e digo: onde está o ônibus para Porto Alegre? Tipo assim, eu não posso errar, entendeu? Ela dormindo é o peso, né? Um saco de batata, né, no colo. Um cara, que não faço a menor ideia de quem seja, me olhou e disse: tu quer ajuda? Eu também vou pegar o ônibus. E eu olhei pra ele e disse: quero. Porque eu não conseguia aceitar ajuda e pedir ajuda, né? Eu tinha essa dificuldade germânica, virginiana. Nós caminhando naquele corredor, assim, do aeroporto, né? Eu olhei pra ele e disse: eu preciso passar no fraldário. Tu me espera? Ele, claro, eu vou te esperar. O cara me ajudou a pegar minha mala, caminhou atrás do ônibus, Esperou no fraldário. me esperou no fraldário. Pedro, acho que era o nome, nem sei. E no final eu nem me despedi dele quando a gente chegou aqui no Salgado Filho. Ele desceu antes, eu tava lá no fundão com a Estela, deu tudo certo. Sabe, Arthur, que tem um momento que a gente pensa assim, foi cansativo? Foi, mas deu tudo certo. É isso que eu falei pro Maicon. Tô exausta, não dormi. Foi pela primeira vez que eu tive medo de morrer. Aquele ônibus, na madrugada, na estrada, todo mundo dormindo e eu acordada. Tentando posicionar ela da melhor forma. Ela dormiu a viagem toda. Mas troquei a fralda dela dormindo, porque eu não queria que vazasse, né. Eu não fui no banheiro, eu fiz um xixi no Galeão e o outro na casa da minha mãe. Meu Deus do céu, cara. Mas assim, eu me emocionei de ter alguém que teve a sensibilidade de vir me perguntar, disposto, e eu que consegui aceitar. Agora, a gente embarcou sábado, né, e no Galeão eu resolvi pedir uma ajuda para uma menina do detector de metais. Eu estava sozinha com a Estela, eu tenho um computador que eu carrego na mochila dela, e tem que tirar ali, né, a criança, a mochila, tira, bota de volta. Veio uma menina, assim, sorridente, que veio juntar aqueles, como é que é o nome aquela bandeja. Sim, as bandejas da sala da praça de alimentação. E uma vez um cara viu que eu estava com a Estela sozinha e ela bem bebezinha, e ele disse: eu vou abrir aquela porta lá e tu vai sair direto nos portões de embarque, sem passar por tudo, porque o Galeão é uma caminhada olímpica que tu dá. Eu pensei: bah, já tá quase na hora do embarque, eu vou pedir. Pô, como tem gente legal, né? Tem gente legal. E eu olhei pra mulher e disse: eu posso te pedir uma gentileza? Meu portão é o B40, é um dos últimos. O embarque já começou. Eu posso passar por aquela portinha?
Fala, claro, Arthur, eu quase chorei de emoção, com a gentileza. Então tem pequenas coisas que são detalhes, da mesma forma que é o detalhe da criança sorrir e dizer papai, que tu vai passar por isso. São detalhes, essas pessoas que estão atentas. Atentas. Tem. E tu vai te tornar uma pessoa atenta. Quando tu vê uma mãe sozinha, com um bebê, e tu pode ajudar, e tu vê que ela vai precisar de ajuda pra tirar uma mala de cima, pra abrir uma porta, sei lá, entendeu? Eu acho muito louco e muito mágico isso, sabe? De ver esse movimento de pessoas gentis num mundo que tá tão bruto. A gente precisa encerrar, tu tem hora, eu também. Ah, foi incrível isso, cara. Eu não sabia o que esperar dessa conversa, mas eu adorei. Eu também não sabia, mas eu sabia que eu queria falar contigo, porque eu achei incrível quando tu anunciou a gravidez, quando veio a notícia que eram gêmeas e tu ser pai de meninas. Eu acho que essas gurias são muito abençoadas por ter um pai tão aberto, que fez uma opção, teve o privilégio de fazer uma opção, né, e a consciência de estar perto. Eu quero te fazer uma pergunta, porque tu trouxe isso. Eu nem tinha pensado nisso, mas como tu falou, eu fiquei curiosa. Quem é o Arthur que tu descobriu depois da separação da Juju? Cara, como é que eu posso responder isso? Porque eu recebi ela aqui e eu fiz essa pergunta pra ela. Quem que ela se descobriu? Eu acho que um relacionamento longo, um relacionamento longo. Eu só tive um relacionamento longo, foi com ela. Não sei como vai ser, como será o próximo. Mas em algum momento, e especialmente numa determinada etapa da vida, com uma idade ali dos 20 anos, ah, em algum momento, tu te mistura com a condição de casal. E talvez algumas pessoas dizem, eu me esqueci quem eu era, ou outras dizem, eu mudei, eu me tornei outra pessoa. O que aconteceu quando eu me separei foi que eu descobri que eu era uma pessoa diferente do que o que eu estava sendo naquele momento, naquela relação com aquela duração, que foram 10 anos. Foram 10 anos incríveis. Só que eu já não era mais o mesmo cara. Sim. Eu era outro cara. E aquele cara não funcionava mais ali naquele lugar. Ele precisava de outro lugar. E então não é uma pessoa melhor ou uma pessoa pior, Uhum. né? Sei lá, é uma pessoa diferente, completamente diferente, que quer coisas diferentes, que mudou o que gostava, não gosta mais das coisas que gostava antes, Sim. que não quer mais se relacionar com pessoas que se relacionava, que não quer mais comer comidas que comia, que não quer mais viajar para lugares que viajava. E eu não sei se isso tem a ver com a etapa da vida de ter 20 e poucos anos, porque eu acho que ninguém é eterno em nenhum momento, mas eu acho que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Completamente diferente. Em todos os aspectos. A forma como eu vejo o trabalho, a forma como eu vejo o relacionamento, a forma como eu me vejo, a forma como eu vejo uma relação com as meninas, é outra coisa, assim. E é mais adequado com o tipo, o estilo de vida que eu pretendo levar agora. Pra gente fechar, eu quero te dizer uma coisa. Tu é o único homem aí nessa família. Bem-vindo ao matriarcado. Cara, eu não vejo a hora. Não, porque o mundo é das mulheres. Porra, cara, que comece logo, velho. De uma vez, entendeu? Agora eu já tô treinado pra lidar com mulher. Muito obrigada, adorei. Obrigado, Débora. Parabéns, Arthur. Muito bom falar contigo. Igualmente. Foi ótimo te reencontrar nesse momento. Galera, até o próximo episódio. Não posso deixar de falar. Curta meu canal, siga, compartilhe, né? Me tornei quem eu mais temia, Arthur. Aquela que diz? Clica no joinha, compartilhe o canal, inscreva-se. Tudo isso. Beijo, tchau!